Olá, meu irmão, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, esse vídeo eu não vou levar muito tempo falando, pedindo like, pedindo inscrição, pedindo compartilhamento, pedindo comentários. Mas isso aqui, essas coisas que eu falei, eu preciso que você faça para que você me ajude ao canal a crescer. Quanto mais like você der, mais o YouTube vai espalhar para outras pessoas. Meu querido, hoje eu fiquei meio indignado, hoje, pela manhã, justamente alguns minutos antes de eu fazer esse vídeo. Mas você sabe por quê? Chegou alguém da minha casa dizendo que um pastor, com X, ele viu um vídeo, meu, falando sobre Santa Ceia. E diz o rapaz que o pastor ficou indignado, porque ele viu eu falando que Santa Ceia não existe, da forma que a igreja evangélica realiza. Sabe, esse vídeo eu estou endereçando para ele. Quem sabe ele vai ouvir esse vídeo. Pastor, eu não estou preocupado com o senhor, não. Eu estou preocupado com as pessoas que o senhor engana, porque o senhor também foi enganado. Eu não culpo o senhor, pastor. A minha preocupação é com as pessoas que não têm muita inteligência espiritual e o senhor fica fazendo o papel daquilo que o senhor aprendeu. Pastor, o senhor acha que é fácil? O senhor acha que é fácil a gente viver como eu vivi 48 anos no sistema religioso, aprendendo a praticar a lei de Moisés, como pagar dízimo, como fazer campanha, como orar no monte? Isso é coisa do passado, meu querido. Pastor, abra os olhos para a Bíblia. Eu sei que o senhor não tem tempo para ler a Bíblia. Eu sei que o senhor não sabe quase nem ler, pastor. Esse é o grande problema de 90% dos crentes. Os crentes, eles aprendem ou eles comem o que o líder ensina ou o que o líder dá de comer. Pastor, se o senhor tivesse pelo menos um tempo para falar assim, eu preciso aprender sobre a graça de Deus e sobre o Evangelho eterno. Pastor, se o senhor pratica coisas do Velho Testamento, o senhor é um crente judaizante, pastor. Por que a igreja evangélica, pastor, ainda eles ainda se referem a eles como noiva de Cristo? E a Bíblia está dizendo que o período de noivado já acabou, já passou. Nós somos a esposa de Cristo, pastor. O senhor já estudou para que serviu a grande tribulação? Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipse 19, Isaías 60 ao 63. Isso vocês não querem. Vocês não querem estudar. E o rapaz falou comigo que o senhor falou, eu não tenho tempo de ficar olhando esses vídeos, não. É justamente isso que te faz desconhecedor da graça. Porque a maioria dos crentes, pastor, não tem tempo para estudar a Bíblia, mas tem tempo para criticar, tem tempo para zombar, tem tempo para falar mal dos outros, tem tempo para ensinar heresias. E vocês dizem que nós é que ensinamos heresias, mesmo lendo o que está escrito, vocês é que não acreditam na Bíblia. Vocês carregam a Bíblia na mão, mas vocês não acreditam nem o que está escrito nela. Pastor, o templo físico não representava o templo da lei? Não representava o símbolo máximo da lei? Não foi Jesus que disse que aquele templo tinha que cair? Mateus 24, para que um novo templo espiritual surgisse? Hebreus capítulo 10. Desculpa, pessoal, mas eu não vou voltar o vídeo, tá? Não vou voltar. Não foi o próprio Jesus que disse? Não disse? Então, como que vocês conseguem dizer que nós, os preteristas, é que estamos errados? Sendo que nós é que mostramos todos os detalhes da Bíblia.
Então, eu não culpo vocês, porque vocês são vítimas. Eu aprendi assim desde pequeno, mas eu não tinha conhecimento bíblico. Eu não estudava Bíblia. Então, pastor, eu não vou dizer que eu tenho pena, porque toda pessoa que diz que tem pena, ele se acha superior a quem ele tem pena. E eu não sou superior a ninguém. Eu sou uma pessoa que está em busca da verdade. Olha aqui, pastor. Eu vou falar uma coisa para o senhor, porque esse vídeo, ele vai especificamente para o senhor. Claro que o Brasil todo vai ouvir. Mas deixa eu te falar uma coisa, pastor. O senhor lembra que na Bíblia está escrito que imperava a lei no Velho Testamento. Quando Jesus chegou para mudar o sistema religioso, o senhor lembra que os saduceus, os fariseus, os hipócritas, os sacerdotes e os sumos sacerdotes, que eram os guardadores da lei, o senhor lembra que foi justamente essas pessoas que levaram Jesus à cruz? O senhor lembra que foi justamente essas pessoas, o retrato do crente religioso de hoje? O senhor lembra que foi essas pessoas que levaram Jesus à cruz? O Sinédrio, chamado em hebraico de Sinedrim, que representava o STF do Brasil, levaram Jesus à cruz, pastor. Quando nós ensinamos a Bíblia, o que está escrito, vocês que são líderes, que não gostam de estudar a Bíblia, você fala que nós é que estamos errados. Isso é a coisa mais normal que tem. Se eu te perguntar quem são os sacerdotes, sumo sacerdote do século XXI, o senhor não sabe me responder. O senhor vai dizer que não sabe, mas é justamente as pessoas que são contra a graça de Deus. A maioria das igrejas evangélicas hoje, eles praticam a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés não foi abolida. Não foi abolida? Ou não foi? Hein? Ou não foi? Cristo, ele veio cumprir a lei para depois ele aboli-la. Ah, mas o senhor tem como provar onde está escrito isso? Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que acreditam. O fim da lei é Cristo, para todos aqueles que acreditam na sua justiça. Pastor, se o senhor não quer aprender, se o senhor não quer ensinar as ovelhas do jeito certo que está na Bíblia, mas pelo amor de Deus, tira um tempinho, vai estudar, ou procure alguém que entende melhor do que o senhor. Porque eu também, há 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu era uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento da graça de Deus. Eu sabia ler a Bíblia, mas e o entendimento? Eu tinha? É claro que não, pastor. Agora eu vou endereçar aos pastores, todos, aos pastores. Abra a sua Bíblia, veja se nós somos herege. Até porque você não sabe nem o que significa a palavra herege. Quando você chama os ensinadores da graça de herege, você não sabe o bem que você está fazendo. Você sabe quem eram os hereges para a igreja católica, apostólica romana? Era justamente aquelas pessoas que ensinavam a palavra do jeito que tem que ser ensinada. Os cristãos do primeiro século, que eram levados à fogueira, que eram mortos à pedrada, eram chamados pela Igreja Católica de hereges. Hereges não tem, o adjetivo aqui não é negativo não, é positivo. Para aqueles que sofreram a pena em prol do Evangelho, foi a melhor coisa que existiu. O cristão recebeu o apelido ou o nome de herege. Herege é todo aquele que ensina a palavra de Deus do jeito que está escrito. Para todos os pastores agora, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 10.
Veja se a gente lê o que está escrito ou se fica ensinando coisas erradas às pessoas que são vítimas do sistema. Capítulo 6 de Atos, a partir do versículo 10. Eu vou ler a partir do versículo 8, que é melhor. Pegar aqui, eu vou contextualizar melhor. Versículo 8. Ora, Estevão, que era cheio de sabedoria e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não se esqueça que isso aqui não foi feito ontem. Foi feito há 2000 anos atrás, do primeiro século. O problema de vocês é que não sabem nem o significado do tempo verbal e colocação verbal. Aí nós é que estamos errados. Eu sou contra a Santa Ceia mesmo, que a Bíblia não tem Santa Ceia. A Bíblia tem ceia ou Páscoa judaica, mas ceia era uma mesa de alimentação. Páscoa judaica era uma festa que os judeus realizavam, não é? Para lembrar o dia do Pentecoste, da Páscoa judaica, quando eles saíram lá do Egito. A Páscoa judaica era isso. Ou você acha que a igreja evangélica hoje, ela comemora a saída do povo de Deus do Egito? Você não estava lá. Quando eu e você nascemos, já nascemos com a cruz, né? O acontecimento da cruz já tinha sido feito. Então, como que eu vou dizer que eu tenho que praticar os mesmos rituais do Velho Testamento para alguma coisa? Estevão fazia sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos. Você acha que os caras que apedrejaram Estevão eram ímpios, como vocês dizem? Eram crentes na lei. Eles eram da sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que estavam, os que eram da Cilícia e da Ásia, discutiam com Estevão. É a mesma coisa que hoje, querido. Quando você discute uma coisa que você não sabe, uma coisa que você não entende, você está inserido no contexto, querido. Ao invés de você procurar conhecimento e entendimento, você prefere berrar, você prefere discutir, você prefere dar chute na bunda dos pregadores da graça, você prefere nos menosprezar. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: nós ouvimos proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Querido, hoje vocês estão proferindo blasfêmia contra a palavra de Deus e estão defendendo a lei de Moisés. Mas defendendo a lei de Moisés como? Porque vocês ensinam aos crentes que dízimo é dinheiro. O dízimo foi alimentação no passado. Você sabe o que o crente, o cristão deveria fazer hoje? Toda vez que ele comprar uma cesta básica por mês, ele devia tirar 10% da sua cesta básica e dar para uma pessoa necessitada. Cadê o crente que faz isso? Ele prefere depositar dinheiro nos pés do pastor, como se isso fosse um mandamento bíblico, que não é. E esses caras que eram crentes na lei, eles subornaram pessoas para testemunhar contra Estevão. Vocês estão usando pessoas para testemunhar contra a Bíblia. Por que testemunhar contra a Bíblia? Porque vocês negam o que está escrito. Então o que é isso? É negar a palavra, é subornar pessoas para acreditar em vocês e não acreditar na Bíblia. E essas pessoas da sinagoga dos libertos, sabe o que é que fizeram mais? Excitaram o povo e os anciões e os escribas, investindo contra ele, contra Estevão. Ele é um pronome que se refere a Estevão. E o arrebataram e levaram ao Sinédrio, o Sinedrim, STF, para ser julgado. Apresentaram falso testemunho que diziam: olha, as testemunhas que foram subornadas falavam assim: olha, este homem, Estevão, ele não cessa de proferir blasfêmia contra este santo lugar. Este santo lugar, querido, que aqui está se referindo, era o templo em Jerusalém, aonde estava de pé
mas precisava cair, porque aqui em Atos dos Apóstolos o templo ainda estava de pé, aquele templo de pedra que muita gente chamava de casa de Deus, e não era. Não entenderam que casa de Deus no Antigo Testamento era um templo físico, mas quando Jesus veio, ele já anunciava a queda, a derrubada daquele templo, porque ele não mais representaria a casa de Deus. A casa de Deus passaria a ser eu e ser você. É você que leva as pessoas para dentro de um templo físico e chama aquele templo de casa de Deus, e você chama nós de herege? Você chama nós de ensinadores falsos? É nós que falamos às pessoas que se eles quiserem adorar a Deus, eles têm que ir a um templo físico? É nós que ensinamos isso para as pessoas? Nós ensinamos que templo espiritual somos nós. É isso. Apresentaram falso testemunho que diziam: este homem não cessa de proferir blasfêmia contra este santo lugar e a lei. Olha só, eles acusaram Estevão de estar proferindo, não é? Blasfêmia contra aquele lugar. Eu vou dizer a você, eu vou mostrar a você por que Estevão ele foi acusado de falar isso. Olha, e a lei. Por que a lei? Porque tanto o templo físico em Jerusalém quanto a lei estava com os dias contados, querido. Jesus veio para acabar com aquilo, para inaugurar uma nova era. Pois ouvimos dizer que este Jesus, olha só, os falsos testemunhos, as falsas testemunhas, além de falar que Estevão estava ensinando contra o templo e contra a lei, eles falaram ainda: nós ouvimos ele dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir este lugar, quer dizer, o templo, e mudar os costumes que Moisés nos deu. Querido, vocês, líder religioso, vocês são capazes de defender a denominação de vocês, defender a ideologia de vocês que é antibíblica, defender o templo CNPJ, mas vocês não defendem a palavra de Deus. E nós é que ensinamos errado? Porventura, nós inventamos alguma coisa da cabeça ou nós lemos o que está escrito? Então todos os que estavam sentados no Sinédrio, STF, Sinedrim, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Ah, tá. Então, queridos, para o mundo espiritual, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o papel que nos foi confiado. Quantas mentiras que eu preguei para o povo na época que eu estava no sistema, mas eu me arrependi e me arrependo todo dia daquilo que eu ensinava errado. Eu não entendia nada sobre a morte e ressurreição de Cristo. Eu não entendia nada sobre a grande tribulação que vem em Israel. Por que veio a grande tribulação? Então você que diz, querido, que nós estamos errados, faça uma coisa, se humilha um pouco pelo menos. Eu não te culpo não, mas eu tenho uma grande preocupação com o povo que está sendo induzido por você, que deveria ter responsabilidade de aprender certo para ensinar certo. Se humilha, querido. Ou você não quer se humilhar porque você não quer perder aqueles benefícios que muitas igreja povo, deposita aos seus pés, deposita na conta da igreja. Vocês falam assim, mas tem que pagar dízimo em dinheiro porque tem que pagar a água e a luz do templo. Mas quem mandou vocês construir templo? O templo que vocês construíram e chamaram de igreja não tem base bíblica. E nem tampouco base nos ensinamentos do Yahshua, que hoje não é mais Jesus, hoje não é mais o Cristo, querido. Você sabe disso, que hoje ele voltou para a eternidade, tomou o lugar dele, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja evangélica, pastor, não entendeu que Jesus de Nazaré, Jesus Cristo,
E o Cristo ressuscitado foi manifestações do próprio Deus. E você ainda fica chamando de Jesus, dizendo que Jesus vai se fazer presente. Querido, você está mentindo. Ele não vai se fazer presente. O eterno Criador, ele mora dentro de nós. Como que ele vai se fazer presente na vida de alguém se ele já mora dentro deste alguém? Por favor, pelo menos se humilhe um pouco e dê lugar ao Espírito Santo de Deus para falar da sua vida. Eu não tenho preocupação se você me diz, ou se você manda recado, ou se você faz fofoca, dizendo que nós estamos errados. Eu não tenho preocupação com isso, querido. Você sabe por quê? Porque Jesus foi chamado de Beelzebu ou Baal-zebub, que numa linguagem bem esclarecida, bem traduzida, significa príncipe dos demônios. Eu ainda estou no lucro. Nós, ensinadores da graça, estamos no lucro. Nós não fomos chamados disso ainda. Mas você que nos menospreza, dizendo que nós estamos errados, é porque você não gosta de estudar a palavra, você não gosta de ler a Bíblia. Sabe o que você gosta? É de ficar fazendo fofoca. Você que é pastor é uma vergonha. Como você não tem tempo para estudar a Bíblia, mas tem tempo para falar mal dos outros. Você não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para ensinar coisas erradas aos outros. Você não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para ficar 1h30 num culto, num tabernáculo físico, ensinando mentiras. Você não respeita a colocação verbal, você não respeita o tempo verbal, você não respeita a cultura bíblica, você não respeita o tempo, você não respeita as épocas. Você talvez não tenha nem a noção das 3 linguagens que a Bíblia foi escrita e fica dizendo que nós aqui estamos errados. Então, se você que quer continuar falando mal, continue, mas você diga que nós estamos errados. Diga que nós estamos errados. Fala aí. Se você dizer que nós estamos errados, você vai ter também que concordar que o que a gente lê e mostra para o povo, isso aqui é mentira. Porque sabe por que eu gostei? E estudei, continuo estudando o preterismo e a escatologia consumada, porque nós só lemos o que está escrito. No sistema religioso, os vários cursos, vários cursinhos de teologia que a gente fazia, sabe o que nós aprendia ali? Aprendia a manipular as pessoas e aprendia a pregar mentira para as pessoas. Nós nunca aprendemos que as colocações e os tempos verbais da Bíblia, todos eles estão no passado. Vocês que são futuristas, vocês leem um versículo e traz para o futuro ou jogam para o futuro. Vocês não respeitam a cultura, os tempos. Vocês não respeitam. Então, pastor, o senhor que gosta de falar mal dos outros, eu só quero dizer uma coisa para o senhor. Só quero dizer, o senhor pode continuar ensinando errado. O senhor pode continuar ensinando do jeito que o senhor aprendeu. Aprendeu errado e não quer aprender certo. Mas só que tem uma coisa. A sepultura, que a Bíblia chama de inferno, lugar dos mortos, lugar encoberto, sabe quem que a sepultura consegue reter? Romanos 8, você vai aprender isso. Ela só consegue reter as pessoas que não têm o Espírito de Deus. Ali é uma morte eterna. Agora, a morte eterna, ela não vale para quem tem o Espírito de Deus dentro dele. Porque quando um filho de Deus morre aqui na terra, materialmente falando, o corpo é que vai para a terra,
mas o Espírito ele volta para Deus. Agora, quem não tem o Espírito de Deus, a sepultura, ali acaba tudo. Felizmente, é isso que diz a Bíblia. Se o senhor não crê, não é problema meu, é problema seu e problema com Deus. Tá bom? Eu li o que está escrito. Agora eu vou citar para você. Você diz que isso aqui é mentira? Eu quero ver. Diga que isso aqui é mentira. Atos capítulo 7, 48 e 49. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, que vocês chamam de igreja. Como diz o profeta, se o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, que casa que vocês podem me edificar? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do seu repouso? Diga que isso aqui é mentira. Diga que isso aqui é mentira também. Atos 17, versículo 24 e 25. Paulo dizendo para os crentes de Areópago, lá em Atenas, para os crentes não, para todos que estavam ouvindo, diz que isso aqui é mentira. Diz que nós inventamos alguma coisa. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. E nem tampouco ele é servido por mão de homens, como se estivesse necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Diga que isso aqui é mentira. Chega para o seu membro e fala que nós estamos pregando mentira. E entrega o vídeo para ele ver. Aí o seu membro vai falar assim, quem está errado é o senhor, porque ele leu o que está escrito e eu acompanhei na Bíblia e está escrito mesmo, pastor. Faça isso. Faça isso e você vai passar vergonha. Pega todos os vídeos dos ensinadores da graça e dá para os seus membros ver, para ver se a gente não lê só o que está escrito. Vai. Tenta fazer isso para ver a vergonha que o Senhor vai passar. Graça e paz e tenha um bom dia. Amém. E todo respeito aos meus inscritos, tá bom? Isso, aos meus inscritos, não é para vocês isso aqui, porque eu sei que vocês já ficaram cientes e já estão comprados e lavados há muito tempo com o sangue de Cristo. Amém.